Bom dia novamente, quero cumprimentar o conselheiro Marcelo José de Macedo, que está compondo a bancada em substituição nos próximos 2 julgamentos ao conselheiro Leonardo Luiz Pagano Gonçalves, que está impedido nos 2 processos que vamos julgar a seguir. E os 2 são de relatoria da conselheira Júnia, o primeiro deles, o item 110 da pauta, e depois o item 286. O item 110, o contribuinte é Banco Itaú Cartões S.A., vai haver sustentação oral. Então, eu peço à Júnia que faça um breve relato dos fatos, depois ao Marco que disponibilize a sustentação oral, e todos permaneçam em silêncio, por favor, durante a sustentação oral, e voltamos com o voto da conselheira. Então, por favor, Júnia, o relato dos fatos, e depois o Marco disponibilize a sustentação. Esse processo, a autuação é de imposto de renda e CSL, originalmente era um processo relativo ao rateio de despesa. Em relação à matéria do rateio de despesa, o que aconteceu? A ADRJ negou provimento às alegações do contribuinte, eram os critérios de rateio, isso veio para a turma em 2012, a turma deu provimento ao recurso, entendendo que, na verdade, a demonstração de que seriam indevidos esses critérios caberia à Fazenda. Aí, o processo foi para a Câmara Superior de Recursos Fiscais, a Fazenda recorreu, deu provimento à Câmara Superior, só que tinha um pedido, se vocês olharem aí no finalzinho, do que está aqui nas folhas 3, a Câmara Superior falou, olha, existe um pedido subsidiário que não foi analisado porque tinha sido dado provimento integral ao recurso, né? Então, não fazia sentido analisar esse pedido subsidiário. Então, o processo volta para a gente, está aí, essa parte, confira. Todavia, em razão do provimento integral dado ao recurso voluntário, isso aí é um trecho da decisão da Câmara Superior, deixaram de ser consideradas as alegações finais daquele recurso, item E, em que o contribuinte sustenta, aspas, salienta ainda que nenhuma das alegações prospere, verificou-se que no ano de 2001, apesar do autuante ter partido das informações que lhe foram prestadas relativas à receita bruta das empresas conveniadas, tais informações tinham um equívoco de digitação, o que gerou distorção na proporcionalização efetuada. Anexo demonstrativo que evidencia o efeito do equívoco, que permitiria verificar que a receita bruta oferida pela recorrente em 2001 corresponde a 0,0270318% da receita total das empresas conveniadas e não 0,0084734,8% calculados pelo autuante, o que faz com que a base de cálculo dos créditos se altere. Assim, não cabendo a análise dessa alegação por este colegiado, devem os autos ser remetidos ao colegiado de origem, a fim de que seja proferida decisão a respeito do item do recurso voluntário que aponta erro material na apuração do percentual. É o relatório, presidente. Conselheiro Marco, por favor, disponibilize, então, a sustentação oral e todos com o microfone desligados, por gentileza. Senhores conselheiros, eu falo em nome de Itaú Unibanco S.A., nesse processo que é um retorno de julgamento, né, isso porque essa turma, quando analisou o recurso voluntário, deu provimento para cancelar um auto de infração de RPJ e CSLL, em razão de uma glosa de custos comuns que foram rateados em empresas do mesmo grupo. A Fazenda Nacional interpôs recurso especial em face desse acórdão e a primeira turma da Câmara Superior deu provimento ao recurso da Fazenda e determinou a baixa do processo para que essa turma analisasse a questão que ficou prejudicada por conta do provimento integral do recurso voluntário, o provimento do mérito do recurso voluntário. Então, nós gostaríamos de reforçar aqui que, apesar da resignação do contribuinte, em face dessa reforma da decisão que essa turma acertadamente proferiu, o ponto que ficou para analisar aqui foi somente o item E do recurso voluntário. E o item E do recurso voluntário, ele trata de erro na proporcionalização dos custos.
Por quê? Porque houve um equívoco no valor da receita bruta das empresas conveniadas informado pela fiscalização, quando da autuação. No demonstrativo que nós juntamos no recurso voluntário, fica evidente esse equívoco, né? Ele é o documento 7 do recurso voluntário. Porque lá demonstra que o recorrente em 2001, ele teve uma receita bruta oferida correspondente a 0,02% da receita total das empresas conveniadas, e não de 0,08%, como foi informado pela fiscalização. Isso altera substancialmente a base tributável. Inclusive, a DRJ, quando ela analisou um outro processo de uma outra empresa, o processo 16327, 001718-2005-93, ela verificou esse equívoco, ela reconheceu esse equívoco naquele processo, inclusive é o documento 8 do recurso voluntário, que é o trecho do acordo da RJ que trata desse tema. Então, por isso, nós pedimos o provimento do recurso voluntário, né, para que quando for apurado o crédito tributário, esse cálculo seja corrigido, para que a exigência esteja pautada na correta proporcionalização dos custos desse caso. Então, pedimos provimento do recurso voluntário, agradeço e uma boa tarde. Boa tarde, senhores conselheiros, eu falo em nome de... Ok, já ouvimos. Conselheira Júnia, todos ouviram corretamente a sustentação oral da patrona? Sem novidade? Houve algum imprevisto na transmissão? Não, tudo certo. Então, conselheira Júnia, seu voto, por favor. Microfone aberto. Microfone, Júnior. Ok. Está aí nas folhas 4. Preenche os pressupostos, né? Conforme se verifica pelo relatório, o processo retornou essa turma para análise do erro material constante da base de cálculo do lançamento. O referido erro foi alegado pela recorrente no item E de seu recurso voluntário nos seguintes termos. Ainda que nenhuma das alegações acima prospere, verificou-se que no ano de 2001, não obstante o autuante tenha partido das informações que lhe foram prestadas relativas à receita bruta das empresas conveniadas, tais informações continham equívoco de digitação que gerou distorção na proporcionalização efetuada. O recorrente anexa o demonstrativo que evidencia o efeito desse equívoco e permite verificar que a receita bruta oferida pelo recorrente no ano de 2001 corresponde a 0,027.13018 da receita total das empresas conveniadas e não 0,0084738, calculado pelo atuante, o que faz com que a base de cálculo tenha deixado de ser recolhida e se altere. Assim, na remota possibilidade do auto de infração ser mantido, o cálculo deve ser corrigido, a fim de que a exigência esteja pautada na correta proporcionalização dos custos, a qual foi reconhecida na decisão proferida nos autos do processo tal. Diante do exposto, entendo que o processo não se encontra em condições de julgamento, motivo pelo qual propõe sua conversão em diligência para que a unidade de origem apure o índice de rateio, percentual de receita bruta total, a ser utilizado para o cálculo das despesas dedutíveis no ano calendário de 2001, manifestando em relatório conclusivo, logo após der vista recorrente para querendo se manifestar. Era um erro material e, portanto, eu acho que seria interessante, agora eu fiquei na dúvida se daria provimento de uma vez, mas eu acho que como é uma questão de um erro material apurado na base de cálculo, eu acho que é mais seguro remeter os autos à origem para que ela identifique se houve mesmo esse erro apontado pela recorrente. Bom, a proposta da conselheira Júlia é converter em diligência para que tenha mais convicção e mais certeza no que vai ser prolatado como decisão. Alguém discorda da diligência? Marco Rogério. Não, acompanho, presidente, não tem outra solução nesse caso concreto aqui, pelo que eu pude observar no processo. Perfeito. Conselheiro Evandro. Acompanho a relatora. Conselheiro Wilson. Acompanho a relatora, presidente. Conselheira Paula. Acompanho a relatora. Conselheiro Luciano. Microfone, Luciano. Acompanho a relatora. Conselheiro Marcelo. Também, presidente, acompanho. Também acompanho, então, por unanimidade de votos, convertido em diligência o item 110. Próximo item da pauta, ainda relatoria da conselheira Júlia, não vai haver, nesse caso, sustentação oral. Item 286, modal, pode disponibilizar o voto, fazer um breve relato e partir para o voto, conselheiro. Vai.
Bom, Qual o número? 286. Obrigado. Corrente modal de participações. Pois não, Júlia, só presta atenção, se não me engano, são 2 processos dessa empresa, um deles foi retirado de pauta, né? Isso, mas é uma matéria completamente diferente. Tá, ok. Tá? Tem nada a ver com esse daqui. Tá bom. Que foi Não, até que eu acho que a Fazenda pediu para retirar. Não, eu só estou dizendo para não ver disponibilização do voto errado. Tá. Não, eu sei. Bom, esse processo aqui é uma decomp, o despacho decisório, eles fizeram a retificação da DCTF depois do despacho decisório. Em razão disso, a DRJ negou o provimento, né? Entendendo que não haveria uma documentação do crédito, tá? A recorrente faz o recurso voluntário e alega que esses valores já estavam, a documentação que ela teria trazido seria suficiente, porque ela juntou aos autos a DIPJ, tá? Que ela entende que seria uma comprovação suficiente para o reconhecimento do crédito. Estou falando isso porque essa aqui é uma posição que atualmente acho que só eu tenho aqui na turma. Bom, pelo menos na composição normal dela, né? Que é a posição que era, então, adotada pela conselheira Edeli. Bom, posso ir ao voto? Tá mudo, Scone. Pode ir ao voto, sim, claro. Tá bom. Folhas 4. A discussão dos autos versa sobre a possibilidade de reforma em sede de manifestação do despacho decisório que não homologa DECOMP, quando há apresentação pelo contribuinte de DCTF retificadora transmitida após o despacho decisório. Com efeito, essa foi a fundamentação utilizada pela decisão recorrida, conforme se verifica pelos trechos abaixo transcritos. Aspas. O contribuinte questiona o despacho decisório que não homologou a compensação, afirmando possuir crédito líquido e certo em face da Fazenda Pública. Para sustentar essa afirmação, alega que retificou o CPF a fim de demonstrar a correta composição do crédito, devendo prevalecer a verdade material sobre a formal. Quanto à DCTF, verifica-se que foi transmitida em 11/7/2011, após, portanto, o despacho decisório de 6/6/2011. Isso é ciência 16/6/2011. Por oportuno, registre-se que, nos termos do artigo 170 do Código Tributário Nacional, a compensação de débitos tributários somente pode ser efetuada mediante a existência de créditos líquidos e certos dos interessados frente à Fazenda Pública. De se notar que a DCTF é instrumento de confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência do crédito tributário, conforme a legislação de regência, artigo 5º, Decreto-Lei 2.124 de 84, instruções da RFB. No entanto, é de se observar que a elaboração de DCTF retificadora não é, por si só, suficiente para fazer prova em favor do contribuinte. Mantém-se, nesses casos, a necessidade de comprovação documental do quanto alegado, ou seja, o pagamento indevido no artigo 65 do CTN, por meio da apresentação de escrituração contábil/fiscal do período, em especial, entre outros, livros diário, razão e obediência ao disposto no artigo 16 do Decreto 7235. Ou seja, no presente caso, caberia à manifestante, em respeito à verdade material por ela própria alegada, indicar os motivos fáticos que ensejaram a redução da CSL devida, bem como demonstrar documentalmente a correção das alterações na referida DCTF retificadora e das informações da DIPJ, ambos do ano calendário de 2006. Ademais, conforme o artigo 16 do Decreto 7235, o prazo para apresentação de provas documentais visando esclarecer eventual equívoco consubstanciado em ato da administração, finda no mesmo prazo para apresentação da manifestação de conformidade, precluindo o direito do contribuinte fazer em outra oportunidade. Além disso, cabe asseverar que a autoridade julgadora vê-se livre quanto ao convencimento quando da apreciação das provas trazidas aos autos consoante previsto no artigo 29 do Decreto 70235. Nessas circunstâncias, não comprovado o erro cometido no preenchimento da DCTF com documentação hábil, idônea e suficiente, a alteração dos valores declarados não pode ser acatada, pelo que se mantém corretos o não reconhecimento do direito creditório prejudicados e, consequentemente, a não homologação da compensação requerida.
A decisão recorrida entendeu que o contribuinte não teria direito ao crédito, uma vez que, além da DCTF retificadora ter sido apresentada após o despacho decisório, o contribuinte não teria se desincumbido de comprovar o erro contido na declaração original. O contribuinte, por sua vez, alega que, ao contrário do afirmado pelo acórdão recorrido, a contribuinte, além de transmitir a DCTF retificadora, juntou à sua manifestação de conformidade a correspondente DIPJ, a qual comprova a correção do valor constante na DCTF retificadora. Dessa forma, a questão a ser analisada é a seguinte: a existência de DIPJ anterior ao despacho decisório é prova suficiente para demonstrar a existência do crédito? Entendo que sim. Para tanto, remeta as razões expostas pela conselheira Edeli Pereira Bessa quando dos julgamentos que se dipôs o número do acórdão número tal, as quais adoto como razão de decidir. E aí eu transcrevo o voto da Edeli. Embaixo verifica-se assim que a existência da DIPJ é elemento de prova suficiente ao reconhecimento do crédito. Em face do exposto, dou provimento ao recurso. Bom, a proposta da relatora é dar provimento. Essa matéria já foi discutida em inúmeras vezes. Todas as reuniões a gente discute isso, algumas posições são iguais à da Júnior, outras são exatamente opostas, né? E eu não vou abrir muito o debate, porque já tratamos disso há muito tempo. Eu só queria ouvir a opinião do Marcelo, se ele tem uma posição a respeito desse assunto. Basicamente, nessa turma, a posição majoritária no sentido de que só a DIPJ não é suficiente para comprovar o que o contribuinte deseja. É exigido muito mais, especialmente escrituração, via de regra, escrituração. Eu não sei qual é a sua posição, mas os demais eu já conheço. Por favor, Marcelo. Não, presidente, eu confesso que eu não conhecia essa posição da Edeli, nem que você segue também, Júnior, mas eu confesso que na nossa turma, inclusive, a gente decide, eu acho que da forma que a maioria aqui da turma decide, que é exatamente que a DIPJ não seria suficiente, seriam necessários outros elementos. Muito bom, muito obrigado, Marcelo, pela posição. Podemos votar, então. Marco Rogério. Presidente, eu olhei o processo, eu levo muito em conta aqui o ânimo do contribuinte de demonstrar a prova, tá? Eu entendo essa posição, me sensibilizo até pelo ânus probatório que vier agregado. No caso concreto, o contribuinte, apesar de ele insiste nessa tese, na peça recursal, apesar de da decisão do DRJ ter sido bem claro para ele que tem que demonstrar provas que possuir, como, por exemplo, a comprovação de o recolhimento indicado como crédito foi efetuado de forma indevida. Ou seja, a decisão do DRJ foi bem clara para ele. Se a decisão do DRJ não fosse clara, eu, eventualmente, suscitaria uma dúvida e, eventualmente, proporia a conversão em diligência. Mas, nesse caso, a decisão do DRJ foi bem clara que ele deveria trazer provas. Ele não trouxe nenhuma prova na decisão da peça recursal. Ele continuou insistindo na tese que a DPJ seria o bastante para provar. Então, minha posição nesses casos é de negar provimento. Então, eu abro divergência negando provimento. Conselheiro, vou colher o voto do conselheiro Marcelo, que está substituindo o Pagano, que seria o segundo a votar. Marcelo. Eu acompanho a divergência, presidente. Conselheiro Evandro. Eu acompanho a divergência. A simples apresentação da DIPJ não é suficiente para comprovar o crédito alegado. Conselheiro Wilson. Eu também acompanho a divergência, presidente, porque eu acho que só a DIPJ, nesse caso, e a própria recorrente, sabendo o que era exigido, né, pela DRJ, né, para poder estar comprovando, eu acho que só a DIPJ não é suficiente. Eu acompanho a divergência. Conselheira Paula. Eu também acompanho a divergência e principalmente no sentido, e eu venho votado desse modo, de que a DRJ, para dizer que não há provas suficientes nos autos para poder avaliar o pedido de compensação, ela tem que dizer expressamente que aqueles documentos não são suficientes, o que aconteceu nesse caso. Então, a recorrente, em sede de recurso, a gente tem aceitado documentos complementares. A recorrente poderia ter juntado esses documentos aos autos, e por esse motivo eu não vejo como converter o julgamento em diligência para poder verificar. Então eu acompanho a divergência nesse caso. Obrigado, Paula. Luciano? Acompanho a divergência, presidente. Eu também vou acompanhar a divergência, acho que até nessa sessão, dessas sessões de junho, já teve vários votos que eu fiz, né, exatamente na mesma linha. Então, para mim, só a DPJ realmente embora seja um documento importante, na época foi importante para a Receita até ter informações do contribuinte, só ele não é suficiente. Então,
Negado o provimento, divergimos da relatora. Você faz o voto vencedor, Marco? Isso aí? Vai ser ok. Então, voto vencedor, conselheiro Marco Rogério. Eu vou dar um intervalinho de 5 minutos para que o Marcelo possa deixar a sala. Muito obrigado pela sua presença, Marcelo. Seu microfone. Você está sem microfone. Eu que agradeço, presidente. Obrigado, com satisfação, e um bom finalzinho de julgamento por os senhores no dia de hoje. Muito obrigado. Quando precisar, a gente vai buscar novamente. Tá bom? Sim, estou sempre à disposição. Você manda as ordens. Muito obrigado e um bom dia para você. Tchau. Regina, intervalinho de 5 minutos, por favor. Interrompendo a gravação.